Nós somos todos iguais, amém? Nós somos todos iguais. O que diferencia um do outro? O que diferencia um do outro é a disposição em agir, amém? A disposição em agir. Se começarmos uns desafios, uma vez eu tive uma experiência. Eu estava lá na Armênia, eu estava com o pastor Reinhard, eu acho que é o nome dele, é mais ou menos isso. Mas eu estava lá, ele estava ministrando a respeito, todos podem profetizar. Aí nós estávamos em 4, 5 mil pessoas lá, ele falou, quem quer ter uma experiência com Deus essa noite? Aí todo mundo levantou a mão, eu. Falou, legal, então quando chegar em casa, vocês vão fazer uma oração antes de dormir, vai dizer, Senhor, mesmo que eu durma, o Senhor não dorme, então continue falando ao meu coração, me dê uma experiência essa noite, fale comigo. E aí o Senhor vai te dar a experiência, depois que Ele te der, você vai vir aqui amanhã, na continuidade desse seminário, todos podem profetizar, e você vai. E aí, chegou no dia seguinte, ele fez uma contagem, ele pegou e falou assim, ontem quando eu disse, se você queria ter uma experiência com Deus, quem levantou a mão ontem? Aí pá, todo mundo, né? Ele falou assim, então permaneça com a sua mão erguida, e agora, eu dei um desafio e disse, antes de você ir dormir, faça uma oração, não vai dar nem um minuto, vai dar alguns segundos. Quem fez essa oração? Aí metade, desceu a mão. Aí depois ele falou assim, e dessas pessoas aqui que fizeram essa oração, quem teve uma experiência com Deus? Aí mais um tanto, mais metade baixou a mão. Quem não teve uma experiência com Deus, aí mais metade abaixou a mão, ficou um tanto com a mão levantada. E a conclusão disso, amados, a gente percebe que dos 4 mil ali sobraram talvez 500, 600 pessoas com a mão erguida, que tiveram mesmo uma experiência com Deus naquela noite anterior. Mas nós vemos o que diferencia uma pessoa da outra, amada, é a disposição em agir, a disposição de falar, eu não vou falar que isso é insignificante, eu não vou falar que isso não tem importância, que eu não vou. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a vontade que nós temos muitas das vezes é de jogar tudo para o alto. Talvez você passe com isso, passe uma situação semelhante a essa na sua família, na sua casa, com seus filhos, na sua área financeira, na sua rede. Você que é jovem, talvez na sua célula, com seus amigos, na escola. Talvez a vontade que você tem no seu trabalho é de jogar tudo para o alto. E parece que quanto mais ruim está aquele dia, mais ruim fica. E você fala, meu Deus, onde tudo isso vai parar? E eu quero compartilhar a respeito disso com você, amados, porque hoje é um dia muito especial, dia onde nós nos reunimos com o Senhor para compreender as coisas do reino, para compreender a vontade de Deus para nós. E a minha pergunta para você nesse momento é, você tem tido vontade de jogar as coisas para o alto? Você tem tido vontade de dar um basta em tudo e dizer, Senhor, isso não é para mim não é dessa forma que eu quero seguir não. E quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós olhamos para a cultura que nós temos hoje, e nós vemos que essa cultura, amado, ela foi inculcada na vida da igreja já. Não é uma cultura que somente está lá fora no nosso dia a dia, com pessoas que conhecem ou não conhecem Jesus, mas é uma cultura que está por toda parte. E nós vemos uma cultura talvez chamada a cultura da perfeição dos intocáveis. Aquela pessoa é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que ela é intocável. Ela é quase, vamos se reverenciar ela aqui. Se pudesse fazer uma estátua dela, nós faríamos, porque ela é tão perfeita. Ou ela precisa ser, ou ela finge ser. Talvez ela nem seja, mas coloca uma máscara ali e fala, eu sou assim, porque a cultura exige que ela seja dessa forma. Mas a verdade é que isso é um jugo que é colocado sobre a vida das pessoas. E nós podemos afirmar aqui que não é somente um jugo, mas é algo desumano, que nós estamos exigindo algo que nem sequer Jesus exigiu para a igreja. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós joguemos tudo para o alto. E aí eu te pergunto, quem nunca? Atire a primeira pedra. Você nunca foi tentado a parar?
E aí eu não estou dizendo somente ministerialmente ou nos seus compromissos, nos seus deveres, mas eu estou te dizendo em relação ao seu relacionamento. Eu estou dizendo em relação ao curso que você começou de inglês, a faculdade que você começou. Eu estou te dizendo a respeito dos desafios que um dia você, todo adrenalizado, você disse: eu quero. Eu vou seguir em frente, eu estou afim. Mas dias depois você já não estava mais fritando aquele frango como você fritou naquele dia. E aí você quer chutar o pau da barraca, porque não deixaram comida para você, e você não aguenta mais fazer sua própria comida. Quem nunca quis chutar o balde e jogar tudo para o alto? Até mesmo uma mãe que durante toda a gestação passa ali, alisando a barriga, sentindo mexer e curtindo, e não vendo a hora de olhar para o rostinho do bebê. Na hora que vem a gestação, na hora que dá a luz, dias depois ali, principalmente as mães de primeira viagem, o que ela não sente? Será que ela não quis chutar tudo pro alto? Será que ela que não chegou a vir na cabeça dela dizendo: putz, será melhor eu nem ter feito esse filho? O que nós percebemos, amado, que essa é uma verdade na vida de todos os seres humanos. Você nunca teve vontade de abandonar tudo que estava fazendo, porque as pessoas ao seu redor não deram resposta? E tudo isso na verdade não te deixou frustrado? E parece que quanto mais você faz, mais te cobram. Nunca estão satisfeitos com nada. E aí você pensa então nisso tudo e chega a uma conclusão: eu não aguento isso, eu vou chutar o balde, eu vou jogar tudo pro alto. Alguém aqui já pensou em chutar o balde e jogar tudo pro alto alguma vez na vida? Alguém? Eu quero ler um texto com os irmãos, está em Salmo 121, versículo 1 e 2. Salmo 121, 1 e 2, diz assim: levanto os meus olhos para os montes, levanto os meus olhos para os montes. Aleluia, Jesus. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje eu estava com a minha filha em casa, eu aprendi isso já faz algum tempo, pouquinho tempo. Mas ela disse: eu quero... Nem sei, criança quer tanta coisa, né? Mas ela queria algo que eu disse não, a mãe dela disse não. E aí ela cruzou os braços assim, né? Puxou o peitinho e fez um biquinho e... E aí eu disse para ela: filha, você nunca deve fazer essa posição quando você receber um não. Ela olhou para mim: Falei, você conhece a Mulher Maravilha? Ela falou: conheço. Falei: você sabe como a Mulher Maravilha faz? Ela falou: não. Falei: eu vou te ensinar. E peguei uma foto na internet, coloquei para ela. Aí ela olhou assim, eu falei: a Mulher Maravilha fica com as perninhas abertas assim, ó. Ela falou: olha, ela fica com a mão na cintura assim, ó. Aí ela ficou também. Eu falei: a Mulher Maravilha enche o peito assim, ó. Aí ela encheu também. E eu falei assim: a Mulher Maravilha olha pro alto assim, ó. E aí eu falei: faz você também. Ela fez. Aí eu falei para ela: toda vez que a gente faz isso, a gente olha pro Papai do Céu. É de lá que vem a nossa força. Quando nós olhamos, amado, e nós entendemos essa postura, a postura que Deus quer para nós. Deus não quer que você ande de cabeça baixada. Deus não quer que você ande frustrado, entristecido. Mas haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor quer que você estufe os peitos assim, ó. E olhe para o alto, porque é de lá que vem o socorro. É de lá que vem o socorro. E como igreja,
pessoas que têm como manual de vida a palavra de Deus. Nós vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 2, do 2 ao 4, na verdade, nós vemos em Tiago registrando algo que nos mostra que todos nós, diga assim, todos nós passaremos por tribulações, amém? Todos nós, sabe qual que é? Aí a sabedoria, está lá em Provérbios. Mas sabe qual que são os maiores momentos de tribulação na nossa vida? É quando acontece algo novo. Por exemplo, o meu sobrinho estudava na escola X, e agora os pais dele transferiram ele para a escola Y. Aí o que aconteceu com o meu sobrinho, que só tirava nota azul, tirou uma nota vermelha. Mexeram no que estava bom, amém? Mexeram, aí ele tem a oportunidade de fazer aquilo se tornar melhor, ou aprender a lidar com a tribulação, com a dificuldade. Então o que diz o livro de Provérbios para nós? Ele diz, amados, que tudo aquilo que existe de mudança na nossa vida sempre vem o inesperado, e diante do inesperado nós temos que meditar no Senhor, nós temos que encontrar o caminho no Senhor. Então eu não estudava, comecei o MBA recentemente, estou fazendo MBA, então eu já tenho que prever que algo vai acontecer, porque a minha rotina vai mudar, as minhas relações humanas com as pessoas vão mudar, os lugares que eu vou estar agora são lugares diferentes, e eu preciso prever todas estas coisas, para que todos os pratinhos que a gente vai equilibrando, eles continuem rodando, amém? Então você começou a estudar, você arrumou um emprego novo, você e a sua família, você casou recentemente, você não tinha filho, agora a sua esposa engravidou, agora a sua esposa ganhou, você não estava num relacionamento, mas agora você está cortejando, agora as coisas estão começando a acontecer de maneira diferente, você trabalhava, deixou de trabalhar, você trabalhava, você se aposentou, qualquer tipo de mudança na nossa vida, essa mudança ela é acompanhada de tribulações, amém? Por quê? Porque as coisas mudaram, e nós precisamos nos adaptar a essa mudança. Mas olha o que o Tiago diz, Tiago capítulo 1 versículo 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, diga grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, diga perseverança, diga eu tenho perseverança, aleluia, quer uma mentalidade legal para você? Diga, para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução, nada pode te parar, nada, você é imparável, diga eu sou imparável, aleluia. Por quê? Porque o Senhor te conduz, porque o Senhor é grande, e continua dizendo assim, diversas provações, pois vocês sabem que quem prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Nós somos convidados pelo irmão Tiago a ter alegria nas provações, porque juntamente com as provações nós se tornamos mais fortes e mais perseverantes, e diante dessa perseverança vem uma ação completa, que nos deixa mais maduros, começa a lidar com a situação com uma maturidade diferenciada. Em Romanos capítulo 5 versículo 2, Romanos capítulo 5 versículo 2 até o 5 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes, diga firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Quem é a nossa esperança? Jesus.
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Nós olhamos esse texto de Romanos e vemos que temos tribulações, e a tribulação não é o fim, amém, amados? Um dia eu contei aqui, eu quero repetir, mas diz a respeito daquela história, no qual se tem um livro de 2 páginas, e o pai entrega para o filho aquele livro de 2 páginas, e ele diz: filho, aqui tem 2 conselhos para você. E no dia que as coisas estiverem muito difíceis, você abre a página 1. Mas quando as coisas estiverem fenomenais, você abre a página 2. Quando as coisas estiverem muito boas, você estiver muito feliz, você abre a página 2. Pois assim foi, o pai também, o filho cresceu, e num dia onde ele estava passando por algo muito difícil, ele pegou aquele livro, uma situação muito difícil, havia acabado de perder o pai, e no momento em que ele abre o livro, muito triste, estava escrito: fica tranquilo, porque tudo vai passar, aguenta firme, porque tudo vai passar. Mas assim também esse filho casou, ele teve um filho, e ele estava muito feliz naquele dia, extremamente feliz, um dos dias mais felizes da sua vida. Ele lembrou do seu pai e falou: eu vou pegar aquele livro, e ele abriu na página 2, e no momento em que ele foi sorrindo para a página 2, disse: fica tranquilo, porque tudo vai passar, pode ficar tranquilo, porque isso vai passar. E nós aprendemos, amado, que seja coisas boas ou coisas ruins, firme os seus pés no Senhor, olha para o alto, porque vai passar. Mas assim também, quando você estiver festejando, celebrando, alegre no Senhor, aproveite, seja grato a Deus, mas tenha compreensão de aproveitar este momento, porque esse momento também na sua vida vai passar. Eu costumo dizer que a nossa vida é de 0 a 100, e nós devemos sempre determinar 10% do nosso tempo olhando para trás, para o nosso passado, 20% do nosso tempo olhando para o nosso futuro, e 70% da nossa energia olhando para o presente, aqui e agora, onde nós estamos. E também sabemos que a depressão é fruto do passado. Todas as pessoas que sentem depressão, essas pessoas são pessoas que olham para o passado, que se lamentam pelo passado, que desejam ter a alegria que tinham no passado. Assim também como sabemos que pessoas extremamente ansiosas são pessoas que não estão ligadas ao passado e nem ao presente, mas são pessoas que estão ligadas ao futuro, e pelo fato de estar ligado o maior tempo da sua energia no futuro, elas ficam muito ansiosas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos um convite dizendo tribulações. Mas a tribulação, ela produz algo bom em nós, produz algo bom na igreja. Ela produz perseverança, ela te deixa mais forte. E a perseverança, ela mexe com todo o seu ser. Ela mexe com o seu caráter, ela produz um caráter aprovado. E juntamente com esse caráter aprovado, nós temos a esperança do Senhor Jesus Cristo. E aqui está dizendo: a esperança não nos decepciona. Se existe alguém, amado, que não vai te decepcionar nunca na sua vida, nunca. O seu pai vai te decepcionar, o seu amigo vai te decepcionar, a sua amiga, a sua mulher, o seu marido, o seu pastor, o seu líder, o seu filho. Mas Jesus nunca irá te decepcionar. Essa é a certeza que nós temos. Em João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, meu irmão. Jesus diz: eu venci o mundo.
Eu venci o mundo. Obrigado. E aí nós vemos aqui, amados, uma ideia equivocada de por que nós estamos em Cristo. E eu acredito que hoje é uma noite especial para nós entendermos o porquê estamos nele. Uma ideia equivocada de que porque estamos em Cristo nós não podemos passar por nenhum tipo de situação desconfortável. E isso não é fato, amados. Não é fato. O que é lindo de se ver na criação do Pai é que sim, nós vamos passar por situações desconfortáveis, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá amparo para continuarmos a avançar, para continuarmos a crescer. Sabe essa situação que está passando na sua casa? Ela vai passar, tudo vai ficar bem. A tribulação, amada, e a dificuldade, ela faz parte de um processo da nossa vida. Quando nós olhamos do começo ao fim da Bíblia, nós não vemos um só homem que não passou por dificuldades profundas, que não passou por crises, que não passou por perseguição. Mas sabe o que é mais lindo? É que a maior parte desses homens que passou por dificuldade, por crise, por perseguição, quando foram chamados pelo Senhor, quando foram chamados por Deus, Deus não disse que eles iriam passar. Porque as dificuldades, as tribulações, as crises, as perseguições, isso vem através dos nossos olhos. Nós que enxergamos isso, e o convite do Pai para nós é que nós venhamos olhar para Ele, que nós venhamos esperar nele, que nós venhamos compreender os planos dele. E aí quando nós vemos profundas crises, sérias perseguições, nós vemos que essas perseguições, essas crises, essas tribulações, isso faz parte. Diga para o seu irmão do seu lado, fala assim, faz parte. Se for sua esposa, fala para ela, faz parte, meu amorzinho. Se for o maridão, diz para ele, faz parte. Faz parte, confia. Se você tem alguém aflito do seu lado, seja filho, mulher, marido, discípulo, se tiver todo mundo em crise, se tiver todo mundo gritando, olha lá nos olhos e fala, faz parte, nós vamos passar por isso juntos, nós vamos vencer isso juntos, nós vamos ter os melhores dias ainda da nossa vida juntos. Mas nós vemos, amado, que diante desse cenário, desse quadro que nós estamos pintando aqui esta noite, a pergunta é, diante de tudo isso que você está passando, o que você vai fazer? Vai chutar para o alto? Vai chutar sua faculdade para o alto? Vai chutar o ministério que Deus te deu para o alto? Vai chutar a criação dos seus filhos para o alto? Vai chutar a possibilidade de servir a sua esposa, de amar a sua esposa para o alto? A pergunta é, diante daquilo que você está passando, qual é a escolha que você faz? Eu permaneço aqui e chuto aquilo ali? Vai desistir de tudo mesmo? Não. Não vai, mas vai jogar para o alto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É esperar nele, é confiar nele. E aí nós vemos que a resposta é, olhe para onde vem o socorro. Em Cristo você vencerá. Em Cristo você vencerá. E nós vemos que em Cristo, amado, nós temos paz, em Cristo nós temos descanso, em Cristo nós temos esperança. Encontre essa paz em Cristo. O motivo dessa pressão
realmente não é a circunstância em si, mas é o fato, amado. Entenda o que você está passando. Eu estou com problema no meu casamento. Por que você está passando esse problema no seu casamento? Eu estou com problema na criação dos meus filhos. Por que você está com problema na criação dos seus filhos? Eu estou com problema na minha célula, pá. Sabe por quê? Por que você está com problema na sua célula? Eu estou com problema para caminhar com Cristo, porque eu estava caminhando, de repente as coisas começaram a ficar meio diferentes. Eu estou querendo chutar tudo, quero chutar o balde, eu quero chutar para o alto. Mas você sabe por quê? Não é por causa da circunstância em si mesmo, mas é o fato de você ter chamado a responsa e batado a bola no peito, e você disse: eu vou me casar. Você disse: eu vou ter um filho. Você disse: eu vou liderar uma célula. Você disse: eu vou cuidar de pessoas. Eu vou investir no ministério de pessoas. Eu vou trabalhar naquela empresa lá que o cara é chato pra caramba. Não sou eu. Mas o meu funcionário é chato pra caramba, e não é a Duda. Mas você precisa entender que não é a circunstância em si mesmo, mas é o fato de você ter matado a bola no peito e decidido seguir nessa direção. E achar que essa bola que você matou no peitinho aqui agora eu vou resolver tudo sozinho. Agora eu vou ter que dar conta, agora eu vou me virar, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do Senhor, eu posso dar um jeito. E é aí que está o erro. É esse o erro. Então eu tenho um conselho para você: pare exatamente onde você está, cesse os seus pensamentos exatamente como estão, e tenha paz no Senhor. Encontre a paz no Senhor. Lá no meu trabalho eu coloquei umas redes lá esses dias para o pessoal descansar. Aí já após os dias que estava lá, eu sempre vejo eles se divertindo e descansando, dormindo, roncando, navegando no celular. E aí teve um dia eu falei: eu vou testar esse negócio aí. Aí eu parei no meio do dia, eu falei: vou deitar aqui na rede. Aí eu deitei na rede, eu fiquei tão elétrico lá assim, que eu falei: meu Deus, esse negócio aqui não é para mim não. Aí eu levantei rapidinho, eu falei: não dá. Mas ao me levantar eu pensei: eu estou sem paz, olha como eu estou ansioso, como eu estou... Não consegui nem sequer ficar 2 minutinhos na rede. Rede é bom ou não é? Quem não quer uma redinha para balançar e ficar ali tranquilo? A experiência que eu tive na rede é que eu não tinha paz suficiente dentro de mim para ficar 2 minutos numa rede. E o convite do Senhor para nós, amado, é que nós sejamos vulneráveis sim, mas que venhamos parar, pensar e dizer: eu tenho essa paz, eu recebi essa paz. E Jesus, amados, Ele não te chamou para você ter uma vida de mais tensa, uma vida mais atribulada. Jesus não te chamou para você ter mais uma vida mais tensa agora do que você tinha antes. Não é esse seu chamado. E existem situações engraçadas na Bíblia, amados, como por exemplo Paulo, o apóstolo Paulo. Certa vez ele está preso, ele está numa cadeia, ele está algemado, entende? E eu quero que você pense nisso comigo. O cidadão está preso, o cidadão está algemado, está encarcerado. Mas a palavra de Deus diz que depois dele ser açoitado e estar numa situação que ele estava, ele começa a cantar. Foi açoitado, estava preso, enclausurado, trancafiado, numa situação onde ninguém aqui gostaria de estar. Mas naquele momento, diante daquela situação, a palavra de Deus diz: Paulo começa a cantar. A melhor coisa que existe para nossa alma, amados, é fazer ha ha ha. Vamos fazer junto? Ha 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 no 3? 1, 2, 3, faz ha ha ha. Mas sabe como as pessoas fazem hoje em dia? Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Só reclama. Não faz ha ha ha. Antes de você dormir, olha no espelho e faz
para você. E quando você deitar na sua cama, você pega aqui, ó, põe um sorrisão na cara e fala: eu vou dormir sorrindo. E se não der certo, você passa o dedo assim, ó, gruda os beijos em cima e deixa a sua fratura exposta. Os dentes são fratura exposta, amém? Deixa a sua fratura exposta, aparecendo com um sorriso, e fala: eu vou dormir com um sorriso no rosto. E sabe para que serve essa fratura exposta, já que nós estamos falando disso? São ossos, amém? Esses ossos e essas fraturas expostas que nós temos hoje no corpo. Tem gente que fala: quebrei a perna, fiquei com fratura exposta. Todo mundo faz, mas ninguém olha para a fratura exposta que nós temos na boca, né? E tem gente que fala: aquela fratura exposta ali, é bonito o sorriso daquele garoto ali. É fratura exposta, é osso. Mas sabe por quê? Porque a nossa língua, ela é composta de 17 músculos. É o órgão mais músculo que nós temos. A língua, ela possui 17 músculos. E só uma fratura exposta para segurar o nosso órgão e calar a nossa boca, para a gente não ficar falando do nosso irmão. Amém? É para isso que serve os dentes, é para segurar a língua. Sábio, que é sábio, e aí está lá em Provérbios, se você quiser aprender, está escrito em Provérbios também. Sábio não fala, sábio escuta, sábio pergunta. E é isso que o Senhor tem para nós. E quando nós olhamos para Paulo, amado, nós vemos Paulo desfrutando diante de uma situação dificílima. Quer ver mais? Jerônimo diz, na Bíblia está escrito que Jerônimo diz que Pedro, um dia antes de ser morto, entenda isso, diga assim comigo: um dia antes de ser morto. Jerônimo diz que Pedro, um dia antes de ser morto, ele tem uma visão de Cristo. Depois ele compartilha com algumas pessoas. Está dizendo assim: Pedro, um dia antes de ser morto, ele dormiu, e ao dormir ele sonhou. Deixa eu te dizer algo. Tem gente que tem uma vida maravilhosa e não está conseguindo nem dormir à noite. Está passando a noite em claro, está perdendo o sono. Enquanto Pedro ia ser morto, e ele dormiu, e não só dormiu, ele sonhou ainda. Estava num sonho, numa noitada tão profunda que ele sonhou. A palavra de Deus diz que Estevão, amados, sendo apedrejado, numa situação dificílima também, ele sendo apedrejado, sabe o que ele olhou? Sabe? Ele não viu a ira no rosto daqueles que estavam apedrejando, ele não viu a violência nos arremessos das pedras, ele não viu a fúria que estava naquelas pessoas que queriam o matar. Mas a palavra de Deus diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele viu a face de Cristo, ele encontrou a paz de Cristo. E eu não quero comparar, mas esses irmãos, amados, no qual eu te conto e represento aqui para você, eles entenderam a verdadeira paz e o verdadeiro descanso do Senhor. E a verdadeira paz e o descanso do Senhor não é deixar de fazer coisas, mas é fazer tudo diante do descanso e no favor de Jesus Cristo. Você quer saber se você está no favor de Jesus Cristo, no descanso? Quando você vai deitar na sua cama, você deita dizendo assim: que dia difícil, eu preciso descansar. E vê a sua cama como descanso por aquele dia que passou? Ou você vai para a sua cama e diz: eu vou começar o meu dia descansando, e assim que eu abrir os meus olhos, eu já estou descansado, meu dia começou agora que eu estou deitando. A sua cama está no final do seu dia ou no começo do seu dia? Porque o Senhor tem descanso, e Ele quer que você comece o seu dia descansando. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Quando nós falamos do livro de Provérbios, onde é que o livro de Provérbios trabalha em nós, amados? Ó, é a paz de Cristo guardando a nossa mente. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos e nos reunimos aqui para resumir tudo isso e dizer: tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Jesus. Em Romanos capítulo 11 versículo 36 diz assim: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. A maior parte dos irmãos que desistem, que paralisam, que param, é por frustração de ouvir que não desempenharam um bom trabalho, não desempenharam o seu papel de maneira correta. Muitos deles desistem porque não oraram o suficiente, ou até mesmo porque lhe falta muito jejum. E nós vemos que esse tipo de ensinamento está dizendo que o crescimento tem a ver conosco. Esse tipo de discurso está dizendo que as coisas que acontecem ao nosso redor têm a ver conosco. E eu quero te dizer algo, amado, isso não é verdade. O crescimento tem a ver com Jesus e o seu poder em nós. Amém? Tem a ver com Jesus e o seu poder em nós. Sabe por que você é essa pessoa maravilhosa, extraordinária? Por causa do poder de Jesus em você. E a única coisa que nós podemos cooperar com Ele é somente não atrapalhando. Diga para o seu irmão: não atrapalhe, irmão. Não atrapalha. Não atrapalha a obra do Senhor, irmão. Como é que atrapalha a obra do Senhor? É quando você fica tentando fazer pelo seu esforço. Aí você fica tudo frustrado, aí frustra as pessoas ao seu redor também. Aí começa a entristecer todo mundo, a sua vida vira de cabeça para baixo, aí você começa a virar a cabeça dos outros também. E a única coisa de se viver e se mover diante do poder de Jesus Cristo é não atrapalhando. Não atrapalhe aquilo que o Senhor já deseja fazer por você. Não tente fazer do seu jeito. Nós estamos no corpo de Cristo, e isso é algo orgânico, como uma semente colocada na terra. Vai crescer. Vai crescer. O fruto vai vir, o fruto vai permanecer. E não tem a ver, amado, com o tanto que você envolve a sua liderança. Não tem a ver com o tanto que você envolve a sua célula. Não tem a ver com o tanto que você envolve as pessoas. Você consegue pensar em algo ruim aí? Agora olha para esse algo ruim e diga: a culpa é minha. Consegue dizer a culpa é minha ou está com medo? Está com medo, né? Mas deixa eu te dizer algo: enquanto você está falando que a culpa é do outro, não tem como Jesus pegar, não. Porque Jesus morreu somente pela culpa que é sua. E se você não reconhecer que você tem culpa, amado, Jesus não vai levar. Enquanto estou fazendo tudo errado, estou falando que a culpa é de Samuel, você acha que Jesus vai trabalhar nesse meio? O Parra não está nem sumindo falando que é dele. Como que ele precisa de mim? Ele está fazendo do jeito dele, ele está impedindo o meu trabalhar. Então, se você está fazendo as coisas erradas, se você não está conduzindo da maneira que deveria, da maneira que o Senhor te chamou, da maneira que o Senhor te mostrou, olhe pelo menos para o Senhor, encha seu peito e diga:
A culpa é minha, Senhor. Mas eu sei que o Senhor levou essa culpa. Coloque ela como mola nos pés. E permita que o Senhor te leve mais longe. Permita que o Senhor seja a sua esperança. Olha para o seu irmão do lado e fala: para de colocar a culpa em mim. Para de falar que eu sou o problema no nosso casamento. Para de falar que eu sou o problema na nossa célula. Para de falar que eu sou o problema por isso no caso do encontro aí. Para de falar que eu sou o problema. Para de colocar a culpa nos outros. O nosso convite. Atenção aqui, ó. Como é que é? Fica comigo. Nós precisamos parar de apontar para as causas do não crescimento, do não acontecimento, da não realização. Ah, mas aquele ali foi assim. Para de apontar. A célula não cresce por causa desses irmãos, a igreja não avança por causa daquela meia dúzia ali, as coisas não vão porque essas meninas aqui não querem saber de nada, aquilo não acontece por causa disso, porque não tem comprometimento. Para. Quando nós procuramos culpados, toda vez que nós procuramos culpados, existem dois caminhos. Existe o caminho que eu vou vir para cá procurando o culpado, e existe o caminho daqui que eu vou direto para Cristo, falar: Senhor, eu sou o culpado. Eu vou para a cruz, eu vou para o sangue de Jesus, eu vou para o amor de Deus para ela com a minha vida. Eu tomo posse que eu sou amado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, independente do que eu faça, eu sou amado pelo Senhor. Mas nem por isso eu me isento da responsabilidade. Mas eu digo: eu não cumpri a minha responsabilidade, Senhor. Eu já sei que sou perdoado pelo Senhor. Eu já sei que o sacrifício e o sangue de Jesus é suficiente para com a minha vida. Mas eu me responsabilizo sim, Senhor. Amém? Precisamos assumir a culpa. E por que precisamos assumir a culpa? Porque Cristo só pode tomar a culpa que é sua. Enquanto você manda ela para um, para outro, Jesus Cristo não pode tomar. Se você dizer que a culpa é do outro lá, ele não pode lá tirar. Então o meu convite hoje, nessa noite, amados, é não achar culpados para o não crescimento, pela falta de paz, mas assuma a culpa. Se a sua família não está bem, assuma a culpa. Se as coisas estão difíceis, amados, ali no seu grupo de pessoas que você está, assuma a culpa. Fale para Jesus: realmente sou eu o culpado. Não são os meus irmãos, não é a igreja, não é a família, não é o meu pastor. Sou eu. Aí Jesus vem, remove. Tá tudo certo, vamos adiante. Persevera, continua. Sua história ainda não acabou. Como é que você olha para a sua cama, meu irmão? A sua cama é o caixão onde você vai lá e diz: meu Deus, eu não quero acordar nunca mais disso. Eu quero ficar deitado nessa cama aqui 24 horas. É o caixão. A sua vida não está... É uma vida triste, uma vida ruim, uma vida sem graça. E pelo fato de ser uma vida sem graça, você está querendo ficar só na cama. A cama, amado, ela é semelhante ao processo do celular. Quando você coloca lá o seu celular no carregador, o que acontece? Ele vai carregando 10, 20, 30, 40, 50, 100%, não é? E seu celular fica carregado. Mas a cama no processo do ser humano é diferente. Porque você vai para a cama e você vai lá 10, 20, 30, 40, 50, 100. Se você não sair da cama, você vai 90, 80, 70, 60. Você começa a cair de novo a carga.
E aí na hora que você levanta da cama, você sai sem carga nenhuma, 10% dizendo: meu Deus, já perdi o dia inteiro, poderia ter feito um monte de coisa, não fiz, era para ter feito isso, não fiz, era para ter resolvido aqui, não resolvi. Está sem carga. A sua cama é o leito do rei? Ou é o seu caixão? Quando você deita na cama, amado, qual é o sentimento? Eu estou no leito do rei, do Filho do Deus Altíssimo, do Papai amoroso? Ou eu estou aqui nessa cama de onde eu não quero sair mais, porque minha vida está sem graça? Colossenses capítulo 1, versículo 22. Estou terminando a mensagem. Uhul! Tem não? Colossenses capítulo 1, versículo 22 diz: Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, diga inculpáveis, e livres de qualquer acusação, amém? Então quando eu estou dizendo assuma a culpa, mas não é uma culpa que te distancia do Pai. Quando eu digo assuma a culpa, não é uma culpa para você colocar fardo na sua cabeça, mas o que eu estou te dizendo é: assuma essa responsabilidade, porque a certeza que nós temos em Cristo Jesus é que nós somos apresentados diante do Pai, santo, inculpável, livres de qualquer acusação. E isso é maravilhoso. Ele só pode tirar a culpa de quem é culpado. Então você assume a culpa, amém? E depois de assumir a culpa, o que você faz? Joga para o alto, amém? Joga para o alto. E como é que se joga para o alto? É sendo fraco. E esse é o momento que eu posso fortalecer para você. Para de tentar ser forte. Para de tentar ser inabalável. Para de tentar lutar contra as dificuldades que você tem enfrentado. Porque é isso que gera desgaste. Porque é isso que gera cansaço. Nós podemos juntos aqui nos reunir e falar: chega. Nós vamos louvar logo em seguida ao Senhor, mas nós vamos louvar dizendo: chega. Chega de todo cansaço, chega de todo... Eu vou viver sim, eu vou viver minhas maravilhas, eu vou passear com meus filhos no parque, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou servir ao Senhor, eu vou manifestar a glória de Deus. Eu sou extremamente feliz no Senhor. E chega de culpa, chega de cansaço. Talvez você já chegou ao seu esgotamento, e quando você olha para o seu ministério, olha para aquilo que o Senhor está realizando na sua vida, você se vê como uma pessoa esgotada. E talvez você bate uma depressão olhando para o passado, dizendo: lá eu tinha mais energia, lá as coisas lá atrás eram diferentes, não tem mais força para lutar, não tem mais força para continuar. E é nesse ponto que você deve saber que você realmente não consegue. Eu quero ler um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vai até o 10, está dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é o suficiente para você. Você está falando: Senhor, muda tudo, Senhor, tira tudo isso. E o Senhor está dizendo: a minha graça é o suficiente para você.
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. 3 vezes ele orou. A minha graça é o suficiente, o Senhor diz para ti essa noite. A minha graça sobre a sua vida é o suficiente. Alegre-se nas suas fraquezas. Alegre-se. Talvez você entrou aqui hoje, mas talvez você já esteja no limite. Não aguenta dar mais nenhum passo. As dificuldades são muito grandes para você. Deus quer repousar o poder dele sobre você esta noite. Talvez você esteja passando por uma crise como nunca viu antes. Talvez a sua vida espiritual esteja de uma forma que você nunca viu antes. Talvez você passou o dia pensando: eu não consegui levar uma pessoa para o encontro. Nem sequer consegui fazer encontro. Nem sequer priorizei o encontro. Parece que todo projeto que você faz é falido. Tudo aquilo que você coloca a mão parece que não dá certo. Talvez foi o sentimento que você entrou aqui hoje. E agora é o exato momento que Ele quer te fazer forte. Chegou ao extremo, você é muito limitado e você vai se aperfeiçoar nele, entregando a sua fraqueza, entregando a sua dificuldade. Então, por favor, essa é uma noite especial para nós, uma noite onde nós jogamos tudo para o alto e confiamos nele, esperamos nele, em nome de Jesus, amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amado, nós vemos que o Senhor, Ele não busca pessoas extremamente profissionais para realizar a obra dele, até mesmo porque a obra do Senhor é uma obra muito simples, muito simples. Mas o que o Senhor Jesus Ele busca são pessoas amadoras. É amador? É amador. Jesus, em sua obra maravilhosa, Ele utiliza pessoas amadoras. Quando nós olhamos na história, nós vemos que Deus chama Noé. E Noé, ele constrói um grande barco, nós chamamos de arca. Mas Noé não sabia construir nem sequer uma canoa. Nem uma canoa. Mas Noé vai lá e vive o extraordinário de Deus. Nós vemos que Moisés, amado, que era gago, ele foi chamado por Deus para falar com os homens mais poderosos. Moisés, sendo gago, ele foi negociar com um dos homens mais poderosos do mundo. Nós continuamos olhando para a história e nós vemos, por exemplo, Davi, adolescente, frágil, aquele que jamais serviria na guerra, mas ele declarou: a minha força vem do Senhor, e diante do Senhor ele derrubou aquele gigante. É diante da fraqueza que o Senhor realiza grandes feitos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1. Um dos textos da Bíblia que mais enche o meu coração é onde Paulo aconselha o seu filho na fé. E no momento em que Paulo aconselha o seu filho na fé, nós vemos que Timóteo,
estavam em uma crise muito grande, muito grande, muito grande. E Timóteo estava perguntando algo: será que sou eu mesmo que devo estar à frente daquela igreja? Será que é o mesmo que tem que estar à frente dessa célula? Será que é o mesmo que tem que estar à frente desse negócio? Eu não tenho idade para isso. Timóteo tinha 17 anos. Eu nem sei se quer falar como Paulo. Eu não tenho palavras profundas como Paulo. Timóteo estava numa crise tão grande, amado, onde as pessoas mais velhas que lá caminhavam com Timóteo de 17 anos questionava aquilo no qual ele fazia, questionava até mesmo a capacidade dele de conduzir aquela igreja. E Timóteo olhando para si mesmo, dizendo: eu não consigo progredir, as pessoas estão saindo da igreja, o povo é muito inconstante. E Paulo escreve a Timóteo em crise, e Paulo diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Só há um lugar onde você pode ser achado com força, e esse lugar é na graça de Jesus. Sabendo que tudo o que faço, não será suficiente para chegar ao êxito dos meus objetivos, mas tudo provém dele. Aleluia.